Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Hoje, eu, Flávia Tavares, médica pediatra, doutora Aline Camporês, alergista, adulto e infantil, pneumopediatra, e iremos fazer um bate-papo com a doutora Roberta Paranhos. Doutora Roberta é referência nacional no assunto gastropediatria. É médica do Hospital Universitário do Espírito Santo, membro do Departamento de Gastropediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. É muita coisa, gente, então nós vamos aproveitar. A gente fez várias perguntas, tudo que a mãe quer saber do consultório, a gente vai levar hoje para a doutora Roberta e nós vamos falar sobre alergia alimentar. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença, tá? Por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom, então, para a gente poder falar hoje sobre alergia alimentar, nós vamos falar tanto com a doutora Aline Camporês, que é alergista, quanto com a doutora Roberta, que é gastropediatra, para a gente diferenciar, porque a alergia alimentar, gente, não é tudo igual. Nós temos as alergias que falam que são IgE mediadas, com aquelas que têm umas reações rápidas e imediatas. A gente tem as IgE não mediadas, que dão muito desconforto abdominal, sangramento nas fezes, são outros sintomas, e elas costumam aparecer algumas horas, dias depois. E a gente tem as reações mistas. Então, pega um pouquinho da área da gastro, pega um pouquinho da área da alergia, e isso chega primeiro para o pediatra. Então, a gente precisa saber encaminhar e para quem encaminhar. Aline, vamos lá, vamos começar com as alergias IgE mediadas, aquelas que têm uma reação imediata. O que acontece nessa alergia? Então, Flávio, o que é importante vocês sedimentarem? É que a alergia IgE mediada nada mais é do que quando o organismo identifica aquele alérgeno por meio de um anticorpo específico direcionado para aquele alérgeno chamado IgE. Então, a IgE é um anticorpo que é produzido pelo corpo que identifica esse alérgeno depois dele ser ingerido. Então, a partir disso, ocorrem vários sinais e sintomas nesse paciente. Então, ele vai ter na pele urticária, angedema, então são babas que coçam muito, vermelhas pelo corpo, inchaços nas pálpebras, nos lábios. No sistema intestinal, ela pode ter uma diarreia e um vômito imediato. No sistema cardiovascular, ela pode ter tontura, desmaios, né, que é pressão baixa. E no sistema respiratório, ela pode manifestar imediatamente tosse, falta de ar, rinoconjuntivite. Então, são sintomas imediatos que ocorrem nas primeiras 24 horas de ingestão, principalmente nas primeiras horas e minutos. Já os sintomas, as doenças de mecanismo misto, elas acometem tanto a IgE quanto as células. Então, no nosso corpo, tem duas formas de identificação desse alérgeno, por meio de células e por meio dos anticorpos IgEs que são produzidos. Quais são as doenças que esses mecanismos imunológicos manifestam? São a dermatite atópica, que é quando uma criança tem, já deve ter chegado para você no seu consultório bastante, né? Aquelas crianças com pele seca, vermelha, descamativa, que coça muito. Então, essa criança tem uma doença chamada dermatite atópica. É importante ressaltar sobre a dermatite atópica, que é uma doença que existem critérios para imputar a dermatite atópica à causa alimentar. Não é toda dermatite atópica que tem causa alimentar. Existem critérios que o especialista, através de scores de pele e de exames complementares, identificam e imputam a alergia alimentar, tá? Então, não é toda dermatite atópica que é relacionada à alergia alimentar. Temos também a asma, que também tem que ser um caso bem estudado, estratificado pelo especialista, com parcimônia, né, bem estudado. Sim, com certeza. Para não imputar, nem todo caso de asma é por causa de alergia alimentar, tá? Isso tem que ser o especialista que tem que dar esse diagnóstico. E a parte das gastroenteropatias eosinofílicas, que ninguém melhor do que a doutora Roberta Paranhos para nos falar. Então, quando a gente não tem esse anticorpo, como a doutora Aline falou, então quando a gente não tem esse IgE, a gente chama isso de não IgE. Essas manifestações são manifestações que demoram algum tempo para aparecerem de fato na criança. Então, de fato, assim, a criança que começa a ingerir aquele alimento e algum tempo depois, e aí semanas a meses, ela pode iniciar sintomas.
E esses sintomas geralmente acometem mais o sistema digestório, desde a boca até o ânus. De um modo geral, o carro-chefe, aquilo que chega de fato para o atendimento do pediatra, e o que a gente vê com frequência maior, é o sangramento nas fezes. Isso acontece porque a gente tem ali uma inflamação lá no final do intestino grosso. A gente chama isso de proctolite alérgica. Então, isso aí é o que a gente tem com uma frequência muito maior, né, no atendimento do pediatra. Mas é claro que, algumas vezes, esse acometimento, ele pode vir de lá de cima, desde, né, o esôfago até lá embaixo. Isso aí são formas mais graves. E eu penso que nessas circunstâncias de situações mais graves, onde eu tenho um acometimento mais nutricional dessa criança, às vezes uma anemia importante, o pediatra precisa da ajuda do gastropediatra, do especialista, para tentar entender melhor o que está acontecendo e chegar até esse diagnóstico. Para a gente não atribuir a todo sangramento uma causa alérgica, para não atribuir a toda proctite uma causa alérgica, né? Saber realmente direcionar para o que tem que ser feito. É realmente muito comum no consultório, por volta ali de 2, 3 meses, a criança já passou daquela fase de disquesia, não tem cólica, já está dando conta melhor dos gases, aí faz um sangramento, faz uma raiazinha. Aí a mãe fica desesperada, doutora, isso foi a vacina do rotavírus? Doutora, isso é alergia? Eu preciso fazer dieta de exclusão? Então, isso é uma coisa que chega muito pra gente. Eu acredito que essa seja a dúvida de muitas mães. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, o sangramento nas fezes nos bebês pequenos realmente pode ter causas variadas. A alergia, a proctite alérgica, é uma causa que a gente observa com certa frequência, mas a gente tem que entender que foi aquilo que vocês começaram a falar lá no começo, que essa situação, ela é prevalente, ela vem aumentando, então a alergia é uma situação que vem aumentando, mas se a gente vai lá nos trabalhos e nos estudos, a gente vê que essa prevalência pode chegar até 5%. Isso quer dizer, de 5 em cada 100 crianças podem chegar para a gente, aí a gente está se referindo a crianças pequenas, vamos falar das crianças menores, tá? Menores de 1 ano, podem chegar para a gente 5 em cada 100, com realmente um quadro de alergia e um sangramento nas fezes decorrente dessa alergia. Existem outras situações que podem levar a sangramento nas fezes. Você colocou aí, às vezes, uma fissura, às vezes uma criança, a gente tem, claro, que avaliar no contexto geral de como é que está essa criança. Se é uma criança que está com um quadro mais grave, a gente tem que pensar até em condições cirúrgicas, né? Mas do que a gente vê mais frequentemente, de fato, a gente precisa avaliar será que isso pode ser uma alergia ou uma inflamação lá de baixo por conta de alergia a leite de vaca? E aí a gente se depara com 2 situações. A gente está com um bebê que está em aleitamento materno exclusivo e um bebê que usa a fórmula infantil porque não pode ser amamentado. Então, nessa criança que está em aleitamento materno exclusivo, será que isso pode ser uma alergia sensibilizada via leite de vaca que a mãe toma? Então, a mãe toma o leite de vaca, esse leite de vaca passa para o leite de peito, e aí o bebê que mama o peito sangra por conta disso? Bem, isso tem sido muito discutido, e mais recentemente a gente tem falado sobre isso, e os trabalhos mais recentes têm mostrado algumas coisas muito interessantes, e eu acho que são muito interessantes para o pediatra geral. Então, um bebê que chega com esse histórico de que em aleitamento materno apresentou sangramento nas fezes, eu devo pensar em alergia também? Sim. Mas como é que eu devo conduzir esse paciente, essa criança, essa família? Então, nessas circunstâncias, o que a gente tenta fazer é, primeiro tem que acalmar a mãe e dizer que essa é uma situação, quando é alergia, benigna, de evolução muito satisfatória. A maior parte dessas crianças melhora ao longo do primeiro ano de vida. Então, isso já é um consenso entre todos nós, né, da gastroenterologia e os alergistas também, de que a proctolite alérgica, esse sangramento nas fezes, tende a melhorar na maior parte dos bebês que estão em aleitamento materno, inclusive. E aí, o que se discute hoje é o seguinte: esse bebê que sangrou, você tira o leite de vaca da mãe e ele melhora. E aí a gente tem que retomar o leite de vaca para saber se de fato a gente está diante, né, de uma alergia, e você tem que reproduzir. Então, você volta o leite de vaca para a mãe e o bebê volta a sangrar. O que se recomenda hoje, e aí a gente está falando de coisa bem fresquinha, tá? Que está vindo e que está chegando,
é que a gente observe esse bebê e avalie a necessidade ou não de manter a dieta na mãe, mesmo ele tendo melhorado o sangramento. Então, você vai avaliar a quantidade de sintoma. Não é todo bebê que sangra que você precisa fazer e que tem alergia, ou que tem uma alergia constatada, né, que você precisa manter a mãe em dieta. Então, se esse bebê sangra pouco, é uma raiazinha, o bebê está bem, ganhando peso, não tem anemia, cresce, desenvolve normal, observa. Não precisa ficar tirando o leite de vaca dessa mãe. Por quê? Porque é difícil fazer dieta de exclusão. Socialmente é difícil, né? A gente precisa entender que ponderar isso daí para poder viver bem. E né? as mães, elas já chegam pra gente muito angustiadas, porque assim, né, é o cuidado do bebê pequeno, ela acabou de vencer ali as fissuras, os problemas da amamentação, acabou de passar pelaquela fase da disquesia ou está passando ainda, privação de sono e tanta coisa, e você ainda colocar uma dieta de exclusão, a dieta de exclusão, eu vou falar porque eu já fiz, ela realmente, ela não é uma dieta fácil, socialmente comer é uma coisa, a gente sentou aqui, a primeira coisa que a gente fez antes foi tomar um cafezinho, se tivesse um pão de queijo junto, a gente tinha comido um pão de queijo também, então assim, é complicado, a gente inicia uma restrição, e se esse sangramento foi um sangramento transitório e eu não dei tempo de observar, aí acontece de novo mais uma vez, porque ele pode, né? Mesmo fazendo a dieta do leite, pode ter um sangramento. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou botar outro alimento? Aí eu vou colocando ela em várias restrições. Então, a gente acaba entrando num ciclo que a gente pode estar prejudicando, que a gente precisa ter mais cautela. Isso é essencial, é importante. E a gente sabe, não é, Aline, que assim, a alergia múltipla é uma coisa muito incomum. Não é uma situação rara, né, que a gente não observa com frequência. Em geral, as crianças, quando têm sensibilização, quando têm alergia, elas têm um único alimento, e esse alimento mais frequente é o leite de vaca, nessa fase da vida. E você submeter essa mãe à dieta de múltiplos alimentos, você vai acabar gerando aquilo que você não quer, que é o desmame. Né? E tudo que a gente não quer que aconteça é o desmame para esse bebê. Precoce, né? Um desmame precoce, ou o desmame porque está angustiado, ou o desmame porque não consegue fazer uma dieta de exclusão de múltiplos alimentos, como a gente vê com uma certa frequência. E o pior, essa dificuldade na socialização até em família. Então, você vê mãe brigando com sogra, brigando com tia, brigando com irmão, porque... né, pegou o bebê, porque o bebê tem alergia, não pode nem tocar. Um pai que colocou um pós-barba, que tem traço de leite, né? E rebenta a casa toda por conta disso. Então, acho que a gente tem que ter cuidado quando impõe esse diagnóstico e, sobretudo, quando a gente realmente, né, impõe a necessidade de fazer dieta, às vezes, numa coisa que agora a gente está vendo que talvez nem precisa manter. Sim. E aí a gente está falando do aleitamento materno exclusivo. Quando a criança tem uso de fórmula infantil, aí, né, a conduta é diferente. Acho que a Aline pode até comentar um pouquinho sobre a conduta quando a criança está em dieta com uso de fórmula infantil, né? Quando ela precisa fazer dieta de exclusão do leite de vaca, o que é que ela pode usar como primeira opção? A primeira opção sempre é o leite extensamente hidrolisado, né? A gente, com raras exceções, assim, a maior parte das vezes a gente faz a fórmula parcialmente hidrolisada e avalia esse paciente, né? Caso haja sintomas ainda, depois de algumas semanas usando, a gente pode avaliar a fórmula de aminoácidos, tá? A fórmula de aminoácidos, pela literatura, só seria mesmo em pacientes com anafilaxia ou FPAS agudo. A gente precisa também ter isso em mente, né? São fórmulas caras. Né? O todo acesso um é difícil. para poder conseguir via governo. O acesso é difícil. Como o nosso projeto aqui, doutora Roberta, é educação em saúde, fala pra gente assim, um pouquinho da burocracia pra gente conseguir que a família pegue esse leite quando existe o diagnóstico, né, pelo alergista ou pela gastro, como que ela consegue pegar essa fórmula especial? Quais são os trâmites? Então, de um modo geral, o Estado é quem fornece essa fórmula e aí, de fato, essa família precisa passar por um processo onde ele vai ser avaliado e submetido à portaria que define quem pode ou não receber a fórmula. Então, esses bebês que têm uma avaliação, seja do alergista, do pediatra, do gastroenterologista,
mesmo em se tratando de terem feito o diagnóstico no consultório, no seu consultório, eles precisam passar por avaliação no estado, num serviço que atende a essa demanda, onde eles vão fazer um teste de provocação oral. O que é isso? É exatamente submeter essa criança ao uso da fórmula à base de leite de vaca e verificar, reproduzir aquilo que ela teve inicialmente quando ela estava usando o leite de vaca. Então, digamos que eu tenho um bebê que faz, como a doutora Aline colocou, uma urticária logo depois que ela toma leite de vaca. E aí você tirou o leite de vaca, iniciou uma fórmula, se ela é pequenininha, extensamente hidrolisada, né? E essa criança melhorou. Idealmente, né, o teste de provocação oral, numa criança que tem um histórico como esse aí, que às vezes até tem um IgE para leite de vaca positivo, a gente nem precisaria fazer. Mas lá a gente tem que fazer para todas as crianças. Então, quando a criança chega lá com um histórico de alergia e já vem com a exclusão do leite de vaca e está bem, ela precisa lá passar pelo teste de provocação. Então, ela vai ficar lá de 2 a 4 horas, sendo avaliada após o consumo do leite de vaca. Depois ela vai para casa. E aí, nesse período em que ela está em casa, ela vai usar uma fórmula. Se foi positiva, naturalmente, fecha o diagnóstico. Se foi negativa, ela vai continuar usando a fórmula que ela estava, a fórmula à base de leite de vaca, nessa semana. E aí ela volta 1 a 2 semanas depois para dizer o que aconteceu com ela nesse período em que ela estava em casa. Se em casa ela reproduziu os sintomas, ela volta e conta isso, e aí eles inicia o processo para fornecer, né, a fórmula para a criança. Então, assim, a gente realmente é burocrático, mas precisa ser. É necessário, né? Porque a gente precisa entender que o Estado, ele não tem dinheiro para fornecer para todos. Sim. Né? Para todos, assim, de tudo que precisa. Ele precisa fornecer para quem precisa. Não tem como ele ficar fornecendo, por exemplo, uma criança que não tem alergia, né? E que às vezes até está comendo coisa com leite e a gente acaba descobrindo numa avaliação, numa consulta, né? Numa entrevista. Mas isso é importante, essa fala, porque a gente bate naquele conceito. A alergia, ela é reproduzível. Ela é reproduzível. Tem que assim, lá na secretaria eles fazem o TPO, Flávia, para poder justamente confirmar a alergia, porque a alergia é reproduzível. Sim. Não tem uma possibilidade de você ter uma doença imunológica, que é a doença alérgica inflamatória, né, uma doença inflamatória alérgica, e não manifestar sintomas mediante aquele alimento. Então, aí entra a parte do diagnóstico, né? De como que a gente faz esse diagnóstico. E aí a gente vai ter o diagnóstico tanto das IgE mediadas, das não IgE mediadas, e dos sintomas do misto, né? Que pega ali um pouquinho de cada coisa. E é muito comum no consultório as mães chegarem e falar assim, doutora, meu filho ele tem alergia e eu sei porque eu tirei o leite, está em aleitamento materno. Tirei o leite da minha dieta e ele melhorou, então eu sei que ele tem alergia. Elas já chegam muitas vezes com esse conceito. E aí eu preciso de informar, eu preciso de ajudar ela a construir um raciocínio e não falar, não, você não sabe de nada. Não é por aí, entendeu? Eu tenho que me colocar ao lado dela para poder ajudar ela a entender que aquilo talvez não seja. Enfim, mas eles chegam querendo fazer um teste. Para a parte das IgE mediadas, tem teste. Quando que eu recomendo fazer esse teste? Quando que essa mãe precisa de ir lá no seu consultório para poder fazer? Isso. Então, quando o paciente manifesta um daqueles sintomas de IgE mediados, a gente vai fazer esses exames, sempre nas doenças IgE mediadas. Nos sintomas mistos, também a gente pode lançar mão de alguns exames. Qual é esse exame? O exame complementar de sangue é a IgE sérica específica daquele alimento. Então, eu vou dosar, inicialmente eu vou dosar a IgE sérica específica desse alimento, e aí, a depender, lá no meu consultório, né, a depender do valor, eu faço um teste de provocação oral ou não, dependendo da história clínica, tá? Quando a história tá compatível, ele teve direitinho ali os sintomas, teve uma urticária, um angedema, tossiu, ficou com falta de ar, desmaiou, fez uma anafilaxia, tem uma história de anafilaxia, que é uma doença mais grave, né, sistêmica, a gente não recomenda um TPO, né? Mas assim, tendo uma doença
uma dúvida na história, não ficou muito claro, não teve aqueles sintomas, aí a gente recomenda também o TPO, além da IgE sérica específica para fechar o diagnóstico. Na maior parte das vezes, a doença IgE mediada que vem com as IgEs muito elevadas e um quadro clínico mais robusto, aí a gente não precisa estar fazendo TPO. A IgE sérica é o exame de sangue. É o exame de sangue, que é específico para aquele alimento. Na dermatite atópica, a gente pode também, quando que a gente pensa mais em alergia alimentar na dermatite atópica? Nos primeiros 3 meses de vida, quando a dermatite atópica é grave, com score ARD maior do que 45. Então, nesses casos, a gente vai pensar numa alergia alimentar. Então, a gente vai fazer a triagem com as IgE séricas específicas para avaliar. E, na maior parte das vezes, para poder nortear esse diagnóstico. Nas esofagite eosinofílica, aí a gente vai precisar da endoscopia, né? Mas aí a doutora Roberta vai falar. Então, nas outras doenças, na parte mista, eu prefiro que a doutora Roberta coloque como que ela faz esse diagnóstico. Na parte não IgE mediada, ela já falou que é pelo TPO. E como é que faz? Existe um exame chamado teste de puntura. O teste de puntura é o famoso prick test, né, que é mais conhecido pelo prick test, em que a gente coloca os extratos alergênicos que vêm do laboratório e faz uma pequena punção no antebraço da criança e espera 15 minutos para verificar se houve reação. Esse exame tem 98% de compatibilidade com a IgE sérica específica. Então, ou você faz o exame de sangue, ou você faz o exame de braço, que equivale à mesma coisa. Mesmo tem a mesma sensibilidade. Você pode fazer também o prick to prick, porque às vezes a criança tem alergia a chuchu. E não existe IgE sérica específica para chuchu e nem existe o extrato também para isso. Aí você pede um pedacinho de chuchu para a família traz e você faz uma pequena puntura no antebraço da criança também para verificar reação. Então, existem essas três formas de diagnóstico: o prick to prick, o prick test e a IgE sérica específica. E a partir de que idade esses testes podem ser feitos? Até os 3 anos de idade, esses exames têm uma baixa sensibilidade. Mas, quando eles dão positivos, eles ajudam bastante. Quando eles dão negativos, nem sempre nessa faixa etária você pode excluir um diagnóstico. Por isso, é melhor fazer um TPO. Então, na dúvida, tem uma história clínica, o exame veio negativo, faz um TPO para tirar, para ter certeza, para avaliar a reprodutibilidade, né? E aí confirmar a alergia. Então, assim, a partir dos 3 anos, a sensibilidade é mantida, então a gente pode fazer com segurança. Certo. Mas você não deixa de fazer por causa da baixa sensibilidade, entendeu? Porque quando ele dá positivo, ele ajuda. Exatamente, porque às vezes a mãe chega com um teste positivo. Mas em criança pequena isso aí não tem validade. Tem, claro que tem. Né? Então, você tem uma história que tem uma relação de causa e efeito. Ela fala para você, tomou leite, inchou o olho. Você faz um IgE para leite de vaca e está lá, super alto, positivo, ou faz um prick, e ele mostrou uma pápula grande, pronto. Eu preciso fazer TPO nessa criança para definir, né, esse diagnóstico. Não. Você falou das mistas. Na verdade, o que a gente tem é esofagite eosinofílica, que é uma inflamação do esôfago importante. Essa doença está aparecendo com uma expressão, assim, aparecendo de várias maneiras para a gente. Eu confesso aqui um pouquinho meia culpa, porque eu não acreditava muito na esofagite eosinofílica. O que é isso? É uma inflamação do esôfago às custas dessas células que são os eosinófilos. E a gente classifica e caracteriza o diagnóstico disso quando a gente faz a endoscopia, colhe o material e no microscópio a gente vê ali naquele pedacinho do campo mais de 15 células, mais de 15 eosinófilos por aquele campo de maior aumento. Então, e geralmente, né, a gente vê um número muito maior de eosinófilos e a gente define isso quando só o esôfago está comprometido.
Daí a gente pode ter também outros, no sistema digestório, a gente pode ter outros segmentos do sistema digestório inflamados também por alergia e com esse aumento de eosinófilos. O que tem se discutido muito é que, de fato, o leite de vaca continua sendo o alimento que mais frequentemente desencadeia essa resposta inflamatória e alérgica, seja no esôfago, seja no resto do sistema digestório. Ele é sempre o primeiro alimento que a gente pensa na infância, né, que tenha essa relação com a inflamação e a alergia do sistema digestório. Por isso que é sempre o primeiro que a gente tenta tirar quando a gente pensa em alergia alimentar, né, na infância, entendeu? Mas existem outros alimentos que são potencialmente alergênicos, menos prevalentes, mas Sim. importantes a gente comentar também Sim. um pouquinho deles, né? É aquela lista, né? Uma listinha de 8 aí. Vamos lá, ver se você lembra de todos junto comigo. Leite de vaca, soja, ovo, trigo, peixe, né? E crustáceos e... Sementes oleaginosas. Sementes oleaginosas, é isso aí. E nozes. E as nozes. Milho? Milho não. Milho pode, assim, na verdade, qualquer alimento pode desencadear alergia. Aham, porque tem a proteína, né? Mas Mas assim, ele não está dentro do grupo desses das mais principais. frequentemente envolvidos são esses 8 que a gente falou. Lembrando que é muito difícil a gente encontrar alergia múltipla, tá? A gente vê, mas a gente faz especialidade, né? Sim, com certeza. Mas vocês, assim, eu acho que a pediatria geral certamente deve ver muito menos, mas deve se deparar muito mais com algumas dietas esdrúxulas aí, de exclusão de um monte de alimento que só Verdade. atrapalha, né? É. Só atrapalha a vida dos meninos, né? Doutora Roberta, então vamos lá. Eu tive uma criança que pode ter sangrado nas fezes ou não, fez uma proctite, tinha uma história compatível, né, uma dor abdominal importante, ou que tinha muitas repercussões de comprometimento de ganho de peso. E aí a gente diagnosticou, você fez a restrição da proteína do leite na mãe em relação à amamentação. Passou-se um tempo, você precisa fazer a provocação, que foi isso que você falou anteriormente, né? Então, a mãe volta a consumir e essa criança reproduz todos esses sintomas, porque toda alergia é reproduzível, né? E a mãe volta. O que eu vou fazer com ela? Eu vou manter ela em dieta por quanto tempo? Então, vamos lá. Tem 2 momentos onde a gente tira e coloca o leite. Primeiro momento, você citou, que é o diagnóstico. O segundo momento, eu preciso avaliar a tolerância. E caso a caso, a gente tem que avaliar quando reintroduzir, para ver se o bebê, se a criança está tolerando ou não esse leite. Se a gente está diante de uma situação onde é um bebê que teve um sangramento, mas está ganhando peso, parece que não foi o caso do seu bebê, a gente pode provocar em 3 meses. Então, eu tenho um bebê com 2 meses que sangrou, eu tirei o leite da criança, ela melhorou, eu voltei o leite, ela piorou, eu deixo ela 3 meses sem leite e volto depois a fazer a mesma coisa. Volto o leite e ver se ela piora. Se ela piorou, eu deixo ela de dieta mais 3 meses. E vou seguindo dessa maneira. Quando é uma criança que teve um comprometimento nutricional, aí nesses casos a gente costuma esperar um pouco mais, até 6 meses, para então provocar novamente e avaliar se ela já está tolerando a proteína do leite de vaca. O que eu acho que é importante aqui dizer é o seguinte, é que cada vez mais o médico, o pediatra, o médico como um todo, né? Ele precisa individualizar a avaliação dele. Se ele tratar todo mundo igual, né, com uma receita de bolo, a chance dele errar é muito grande. Então, ele tem que entender que ali ele está diante de uma mãe que pode ser mais ansiosa que a outra, e aí, às vezes, a gente tem que retardar a provocação, porque a mãe ainda está tentando entender o que está acontecendo, ela passou por um momento de maior dificuldade, e às vezes a gente precisa esperar um pouquinho mais. Algumas vezes é uma mãe muito tranquila, onde você com 2 meses, o menino melhorou, você pode tentar ver se ele vai conseguir, né? Se ele vai segurar. Às vezes ele não tinha nem alergia, né? Às vezes não era alergia e ele já tolera e você consegue voltar o leite de vaca. Eu acho que é importante. Essa questão da tranquilidade da mãe é engraçado. Eu tenho uma mãe de 3, como eu, como você. E aí a bebezinha dela agora tá com 2 meses. E ela com 1 mês sangrou. Eu até te mandei foto. Uhum. E aí ela falou assim, Flávia, não quero fazer dieta. Sangrou uma vez só. Na verdade, sangrou também há uns 15 dias atrás, mas tá tudo bem, porque com os meus outros filhos, eu também passei por isso. Eu não fiz dieta e melhorou sozinho.
Então, assim, hoje, no momento, o que me dá prazer é comer meu chocolate. Então, eu não estou disposta a tirar isso. Ela não tem cólica, ela não tem gases, ela está crescendo, está ganhando peso. Então, assim, não vou fazer não, tá tudo bem, tá bom? Eu falei, não, tá tudo ok. Então, isso vai muito do perfil da mãe também, né? Da Sim, família, não só da sim, mãe, mas da família. sim, eu acho que é importante isso, sim. E é o que você falou, né? A gente já encontra substrato científico para Sim. dizer que Espere, ela não né? precisa fazer dieta, né? Como a gente antes falava que tinha que todo mundo fazer dieta. Tem que fazer, sangrou, tem que fazer. Agora a gente já sabe que caso a caso a gente pode manter essa mãe sem dieta e o bebê vai ficar bem. Sim. E o bebê vai melhorar, né? Basta esperar, É. né? E aí, se for necessário, que a gente veja essa criança semanalmente, quinzenalmente, Isso, para isso. poder passar para a mãe, Isso. olha, eu tô te dando essa conduta, Suporte, né? mas eu tô te dando um suporte, eu tô junto com você, eu não tô te soltando pro mundo e vem mês que vem. Você falou ponto-chave. O termômetro, você avalia caso a caso nessa consulta. Então, esse termômetro vai depender da mãe, da mãe que chega. Sim. Então, é óbvio que você precisa ver semanalmente toda criança? Nem sempre. Então, você tem que dizer a ela isso, que você está ali e que, em alguns casos, você precisa ver semanalmente, Sim. em outros pode ser quinzenal, né, ou mensal. Eu costumo ver os pacientes a cada 15 dias, porque eu acho que isso também vai trazendo, e ela vai trazendo algumas perguntas, a gente não precisa expor tudo ao mesmo tempo. Acho que quando a gente fala demais, né, a mãe ela fica muito aflita. E aí você vai trazendo as informações devagarinho, vai conscientizando, vai mostrando o que está acontecendo, como é que a gente pode ajudar mais, né? Acho que as IgE mediadas, talvez elas tragam mais Angústia, né? nossa, Para a com família, certeza. né? Quanto tempo de dieta elas precisam? Aí não tem. Tipo de dieta. Diferente das não IgE mediadas, a gente não tem essa noção, né? No caso das IgE mediadas, existem 3 limiares para desencadeamento de sintomas. Então, existe o limiar. Tem crianças que têm o limiar oral, que é só quando ela come que ela manifesta os sintomas. Tem crianças que têm o limiar cutâneo, que é quando encosta, alguém beija ela, desencadeia os sintomas sistêmicos. E tem o limiar inalatório, que é quando essa criança inala, aquele alérgeno inalatório, ela já tem manifestação de sintomas. Então, assim, vai depender da gravidade e da intensidade desses sintomas dessa criança. Então, se essa criança tem um limiar inalatório, tem uma IgE sérica muito elevada, já, por exemplo, a caseína acima de 50, a IgE sérica específica para caseína acima de 50, a aquisição de tolerância é acima de 18 anos. É a partir de 18 anos. Então, vai depender desse conjunto de fatores, da gravidade da reação, do nível de IgE sérica daquele alimento e do limiar. Né? Aí, a gente vai juntar tudo isso e vai compor para ela, por exemplo, qual é o acompanhamento, qual é o prospectivo desse paciente. Então, chegou um paciente no D0 lá para mim com uma IgE de caseína acima de 100. Né? Aí, daqui a quanto tempo depois a gente vale a pena repetir, Flávia? De 6 a 12 meses depois. Não adianta ficar repetindo esse IgE todo mês dessa criança que só vai furar ela à toa. Né? Então, a gente faz de 6 a 12 meses. Eu faço geralmente 12 meses mesmo, que é o tempo que eu espero. Aí, eu repito essa IgE sérica anualmente. Se essa IgE sérica dessa criança está decrescente, beleza, a gente vai programar um TPO, um teste de provocação oral, baseado nesses critérios, para ver se ele já está tolerando, entendeu? Então, geralmente, na IgE mediada, a gente é muito guiada pela própria IgE e pelos escapes. Escapuliu, tomou um picolé na praia e não teve nada. Aí, tá com a IgE abaixando, poxa, então vale a pena provocar, para ver se ela não tem, já está tolerando, entendeu? Então, vai depender dos escapes, do nível de IgE e do grau de sintomas que ela tem. Entendi. E tem algum tratamento de desensibilização? Existe. E aí? Graças a Deus existe, né? Porque, por exemplo, esse paciente, da doutora Ariana até, ele passava em frente à praça de alimentação do shopping e tinha um choque anafilático. Toda vez que passava no CTI, entubava. Era alérgico a ovo.
E aí acontecia isso. Então ele não vivia, não tem condição dele passar na rua e ter um choque anafilático, entubar, ficar dias no CTI sempre. Então foi começando a fazer as pessoas, existem níveis de alergia que realmente precisam de dessensibilização. Então geralmente a gente começa a fazer a dessensibilização a partir dos 4 anos de idade, né? Antes disso a gente ainda espera o sistema imunológico amadurecer. E baseado nesses critérios, se a IgE sérica, ao invés de abaixando, está aumentando progressivamente, se a reação é muito grave, né? E se a caseína realmente está acima de 50, tudo, a gente tem que fazer dessensibilização, porque senão a gente vai esperar os 18, ou então mantém a dieta de restrição. Né? Existem 2 tipos de tratamento para alergia alimentar e IgE mediada. Ou a dessensibilização, a partir de 4 anos, ou a dieta de restrição. Você vai ficar... Então, você vai colocar isso com a família. Então, é muito importante, nesse momento, a família participar dessa decisão. Ó, você quer que seu filho fique em dieta de restrição até... A gente não... né? Sem prazo. Sem né? prazo para terminar. Ou você quer... Existe um tratamento de intervenção. Né? Aí, existe a dessensibilização hoje baked. Que aí tem outros critérios de inclusão, mas existe uma alternativa. O que é o baked? É quando você entra com alimentos altamente processados numa matriz de carboidrato. E isso muda a homologia daquela proteína, e aí a criança meio que aceita ela naquele embolado ali do bolinho, por exemplo, do muffin. Ela não tolera o ovo cozido, mas ela tolera ele numa preparação. Numa preparação, assada. por exemplo, num muffin, numa bolacha, num macarrão, entendeu? Então, existe critérios de inclusão também para dessensibilização do tipo baked, que é uma dessensibilização mais inclusiva do que, né? É uma dessensibilização que a criança acaba comendo aos poucos, ela vai aos poucos adquirindo aquela tolerância. Então, também existem tipos de dessensibilização e indicações específicas para cada tipo de dessensibilização, tá? O outro tipo de dessensibilização é quando você dá doses graduais daquele alimento para a criança, de 1 em 1 hora, ela vai tomar aquele alimento. Então, isso daí é feito num ambiente... Sempre hospitalar. em ambiente hospitalar. Sempre em ambiente, controlado, ou né? numa clínica preparada, Com num suporte. centro, Tem que ser numa ambiente clínica. controlado. Tem que ser. E o baked também, a primeira dose a gente sempre dá sob supervisão. Então, existe sim tratamento para IgE mediada, é um tratamento de risco, mas existe o suporte para isso. Então, existe tratamento além da dieta de restrição, porque na da doutora Roberta, só tem a dieta de restrição, né, doutora Roberta? Qual o tratamento para as suas? Na verdade, assim, é a dieta de restrição, a gente está falando aqui da proctolite, né? Mas se a gente chegar ali nas mistas e chegarmos na esofagite eosinofílica, aí abre muito o leque de tratamento e aí a gente tem realmente medicamentos para o tratamento da esofagite eosinofílica, que é uma doença que precisa, acho que a cada ano que passa a gente vai estudando mais e entendendo um pouquinho melhor. Mas é uma doença difícil, crônica, com um comportamento que com vários fenótipos, com várias maneiras de se apresentar, né? Então, ela pode vir com muita inflamação, com pouca inflamação, com um grau de inflamação que melhora quando a gente trata com um remédio só. Acho que aí o especialista precisa entrar para ajudar o pediatra. Sozinho, acho que é mais difícil. Com certeza, né? É bem do especialista mesmo, né? Agora, você falou uma coisa que eu queria voltar aqui, que eu acho que é muito importante a gente comentar, que é essa questão do sangramento e a vacina para rotavírus. Né? Desmistificar isso, né? A vacina para rotavírus já está aí, né, conosco há muitos e muitos anos, no tratamento e na prevenção da rotavirose, que é uma doença grave no lactente. É uma vacina que é aplicada aos 2 e 4 meses de vida. E é exatamente nessa fase da vida que a gente tem a expressão, que tem essas manifestações de sangramento nas fezes, nas alergias a leite de vaca. E fica uma confusão aí, né? Nessa história. Porque tomou a vacina e teve alergia. Porque tomou a vacina e tem risco de alergia. Né? Porque sangrou antes da vacina e aí não pode vacinar. Né? Ou vacinou, sangrou, não pode fazer a segunda dose. Então, são perguntas que chegam para a gente que a gente precisa realmente esclarecer. E aí, quando a gente fala de vacina para rotavírus,
é muito importante que a gente entenda que não existe absolutamente nenhuma relação entre a vacinação para rotavírus e a alergia a leite de vaca. Sim. Não há relação. E sangramento das fezes. E sangramento nas fezes. Então, a vacina para rotavírus, ela não leva a alergia, Uhum. ela não piora a alergia, ela não potencializa isso, mas ela é uma vacina que salva vidas. Demais. Então, a gente precisa considerar, sim, a vacinação nas crianças alérgicas e nas crianças em risco de alergia com sangramento nas fezes. Então, crianças que têm sangramento nas fezes aos 2 meses de vida me perguntam, devo vacinar? Sim, deve vacinar. É claro que se eu tenho um sangramento muito importante, e isso é mais difícil também, a gente não vê sangramento grande, vultuoso na proctite, né? Naquela alergia que tem só uma inflamação lá embaixo. Mas pode acontecer. Nessa você pode esperar um pouquinho e depois vacinar, mas você tem que vacinar. Doutora Roberta, eu acho que uma coisa que acontece em relação a essa vacina também é a orientação que as pessoas fazem na sala de vacina quanto ao descarte da fralda. Então, assim, do jeito que eles falam, parece que é uma bomba atômica, porque tem que colocar em lixo separado, não pode ter contato com as fezes dessa criança. E aí, assim, faz todo um cenário. E aí, se a criança chega e sangra, realmente, a cabeça da mãe, que ela não é da área da saúde, ela vai pirar. Então, eu sempre falo assim, as mães me ligam, doutora, a moça da vacina falou que eu tenho que botar esse cocô fora 7 dias, que eu tenho que lavar a mão, que eu tenho que fazer isso. Meu Deus, eu me arrependi de ter dado essa vacina. Aí eu falo, calma, olha lá. Toda vez que seu filho faz cocô, você lava a mão depois, não lava? Isso. É coisa básica, sabe? Então, assim, não é porque é essa vacina, é porque é cocô, a gente limpou o cocô, a gente vai lavar. A gente vai fazer o descarte com cuidado, a gente sempre faz. Então, assim, não tem nada nessa vacina que seja radioativo, que precisa desse cuidado todo. A gente precisa tranquilizar também. Ah, mas porque não pode encostar a mão na boca. Vai lavar a mão, sabe? Fica calma. A gente precisa hoje trabalhar muito na contramão, né? Para poder normalizar aquilo que deveria, que era normal. Tem que entender o seguinte, que vacinou para rotavírus, um bebê pode sangrar até 30 dias pós-vacina. Pode. Pela vacina? Sim, porque a gente está ali desencadeando uma resposta lá dentro do intestino imunológico que às vezes faz sangrar, né? Um sangramento pequeno, nada importante. Essa criança pode, no meio do caminho, realmente desenvolver uma alergia à proteína do leite de vaca? Pode, mas isso não tem relação com a vacina. Não tem nexo causal. Isso é importante. Sim. Né? Porque senão você fica ali, como você falou, na contramão, e aí não vou vacinar, não vou fazer a segunda dose. Né? E a gente sabe da importância de vacinar corretamente, de ter uma resposta adequada a essa doença. Antes da vacina do rotavírus estar no PNI, né, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, muita criança morria de diarreia. Então, assim, essa vacina, ela protege contra as formas graves. E aí, vale lembrar, no SUS, a gente protege contra um tipo, no privado, protege contra 5 tipos e são 3 doses. Sim. Então, se estiver dentro do orçamento dessa família, fazer essa vacina no particular, também justifica, porque está prevenindo contra uma doença que já matou muita gente, né? A gente tinha um índice de mortalidade infantil de crianças até 5 anos muito mais elevado antes dessa vacina. Sim. Então, acho que você comentou isso, acho que ressaltar isso é importante. Sim, vamos vacinar. Né? Porque tem que continuar vacinando essas favor, crianças. Né? Uma outra coisa que eu faço dentro do consultório é a parte da introdução alimentar, né? Então, como a gente tem esse grupo de alimentos que podem, né, tem uma prevalência maior para poder desenvolver alergia, podem desenvolver, o que eu gosto de fazer, e aí é até bom que vocês participam e dão opinião também, né, porque o objetivo aqui é sempre estar edificando, né, eu quero melhorar a cada dia, eu quero levar o melhor para as famílias. Então, eu faço o seguinte, crustáceo é uma coisa que é potencialmente alergênico, ovo também. Então, a gente não fazer os 2 no mesmo dia. Aí, eu sempre oriento fazer isso, Então, um dia você vai fazer lá inhame, abóbora, feijão, brócolis, beterraba, aí você coloca como a proteína, você coloca o ovo. Deu tudo certo? No outro dia, você pode fazer essa mesma combinação, colocar o peixe. Um outro dia você substitui o carboidrato lá, você tinha colocado inhame, você vai lá e coloca o macarrão, porque no macarrão a gente tem o glúten, né? Então, ir fazendo dessa forma, como testando sempre um desses alimentos por vez, para não virar bagunça, para a mãe não ficar preocupada, né? Às vezes mudou alguma coisa ali no trânsito intestinal, apareceu alguma plaquinha. O que foi?
Então, a gente consegue fazer um diário assim. Aí, eu geralmente conduzo a introdução alimentar dessa forma. A introdução alimentar na criança alérgica deve ser feita da mesma maneira que se faz em qualquer outra criança. Com a introdução, inclusive nas crianças não alérgicas, a gente também deve fazer dessa maneira. Sim. Né? Porque a cada introdução de proteína diferente, é importante que a gente avalie e veja como ela se comporta. Então, a gente faz igualzinho, a gente não deve retardar a introdução. No passado, a gente fazia isso, Sim. né? A gente retardava a introdução desses alimentos que a gente considera mais alergênicos. E hoje a gente já sabe que os bebês, a partir do 6º mês de vida, devem iniciar a alimentação complementar com aquilo que eles têm em casa. Isso aí. E eu costumo dizer que quem mora lá em Caieiras começa fazendo siri. E aí o povo fala, mas vai fazer siri para um menino de 6, 7 meses de idade? Uai, se não tem outra proteína para comer, vai ser o siri. Né? E ele, muitas vezes, até a maior parte das vezes, ele tolera bem o siri, não tem problema nenhum com o siri. Então, a gente tem que ter em mente que a gente vive num país de realidades muito diferentes. E é importante entender o que aquela família come. O que cabe na vida dela, para não criar, né? Sim. Criar uma dieta absolutamente impossível de ser feita, né? Que a gente vê, às vezes, alguns comportamentos, assim, de orientações nutricionais que você fica sem entender. Porque usar uma fruta que nunca foi usada, né? Que nem vende aqui, às vezes, né? Ou um suco de algum suco que a gente nem faz. Mas, assim, produtos que são caríssimos, encontrados, às vezes leites diferentes, leites mais caros, que não tem nenhuma indicação fazer, né, para criança, principalmente criança pequena. Por exemplo, uma fruta que agora tá super em alta e ela é cara, pitaia. Então, assim, gente, se cabe no seu orçamento, compra pitaia e super apresenta, vai ser maravilhoso. Só fica atento que o xixi vai sair vermelho, não tem problema nenhum. Hoje eu atendi uma criança, que a mãe me passou um histórico de que estava urinando vermelho e evacuando vermelho, apavoradíssima que o cocô estava vermelho. E era pitaia. E aí eu perguntei, tá comendo o quê? Ela passou pelo pediatra. Passou? Entendi. Entendeu? Então, eu acho assim, isso é importante. Às vezes, você vê um bebê que inicia alimentação complementar com pitaia, beterraba, morango, né? E, às vezes, ela evacua vermelhinho mesmo. Um pedacinho, assim, vermelhinho. E, às vezes, o vaso tingido de vermelho. E aí, conversa sobre o que comeu, que você vai ver. Muitas vezes é o alimento. Então, né, se isso cabe na vida, se é o que ela tem na geladeira, gente, aproveita, é fruta. Da mesma forma, eu lembro, assim, uma família que me marcou muito na unidade de saúde, na época da residência, eram trigêmeas. E aí, começaram a introdução alimentar, estava lá com 8 meses, aí a gente foi fazer a consulta, e eu pensei assim, nossa, tipo, deve estar comendo biscoito de maisena. Na minha cabeça, veio uma pré-concepção que, graças a Deus, caiu por terra. A mãe falou assim, doutora, eles moram no bairro do Bonfim. A gente fica esperando o final da feira, porque aí eles dão as coisas pra gente. Então, eu achei aquilo fantástico. As crianças comiam perfeitamente bem. Eram as trigêmeas, que estavam ali com 7, 8 meses. Tinha um outro filho de 2 anos. Tinha uma renca de filho. E todos eles com uma alimentação muito saudável. Então, eles pegam o resto, né? Aproveita, a gente pega um pedaço da banana. Aí eu falei assim, e o suco, tá dando? Não, doutora, não pode dar suco, não. Entendeu? Então, assim, eu joguei e aí eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, assim, porque hoje é caro você comer de forma saudável, né? A feira tá muito cara. Então, aquela família super numerosa, eles conseguiram uma forma de estar fazendo melhor para os filhos. Então, assim, na casa dela, o que tem é banana, é maçã, é a fruta da estação que está mais barata, ou foi o que eles ganharam da xepa, é o que tem dentro de casa. A gente vai orientar com o que tem dentro de casa, né? E aí entra a questão também, Aline, não sei o que você pensa, da soja, não é? Então, quando a gente fala em alergia à proteína do leite de vaca, o povo tem um medo da soja. Sim. Né? Bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda não fazer soja até o 6º mês de vida, isso está descrito, é verdade. Sim. Mas a gente precisa entender realidades diferentes. E às vezes, a gente precisa, porque essas fórmulas, como a gente colocou, nem sempre a gente tem acesso. Felizmente, aqui no nosso estado, a gente tem acesso a essas fórmulas especiais, hidrolisado, aminoácido, né? Mas tem local onde não existe.
E aí a gente tem que avaliar A soja. a soja. Como E aí, opção. assim, a gente precisa pensar também naquela família que também não quer comer a proteína animal. Hoje a gente já tem isso, Uhum. né, nos consultórios. É importante orientar essa família que é vegana ou que não é restrita, mas é um ovo-lacto, né, vegetariano, e entender que também precisamos orientar a fórmula que não seja a fórmula à base de proteína animal. Isso é importante. E aí a gente tem fórmulas também à base de arroz. De arroz, é. E a gente está falando de fórmula infantil, a gente não está falando leite de arroz, nem Uhum. leite de caixinha de soja. Sempre pensando numa fórmula infantil, que é uma fórmula enriquecida, né? Essas que a gente sabe que obedece, assim, critério direitinho, né? De classificação, a gente chama de Códex Alimentar, que foi liberado Aham. direitinho pela Anvisa. Estou falando de bebê menor de um ano. Acima de um ano, a gente já, né? Já tem, Já né? mudou muita Já coisa libera um pouco mais. Agora, menor de um ano, a gente precisa orientar melhor, né? Verdade. Tá? Nas IgE mediadas, realmente as alergias múltiplas são raríssimas. É muito raro. Então, o fato da gente usar a fórmula de soja a partir de 6 meses de idade, como está no consenso, é muito válida, né? Tanto financeiramente para aquela família, quanto ela pode fazer isso sem risco, porque a chance da criança ser alérgica múltipla é baixa. Sobre a fórmula, uma coisa que vem no consultório, eu estou trazendo assim várias coisas aqui que são relatos mesmo do meu dia a dia trabalhando, né? Sobre as fórmulas especiais. Então, tem a fórmula, né, extensamente hidrolisada, tem a fórmula de aminoácido que o Estado hoje fornece também para um grupo de pessoas. Mas, às vezes, a família fala assim, aí, doutora, como ele tem alergia, eu estou fazendo a sem lactose, porque ela compra. Então, eu acho muito importante a gente falar isso, porque ainda existe esse mito da alergia à lactose. Então, quando você pergunta, já teve algum problema de saúde? Ah, sim, teve alergia à lactose. Aí eu falo, vamos separar as coisas. Então, uma coisa é lactose, que é um açúcar, é o carboidrato que vai virar açúcar quando digere. Todas as crianças nascem com uma quantidade enorme de lactase para estar quebrando essa lactose. Ao longo da vida, algumas vão diminuindo essa quantidade de lactase, não são todas. Por isso que quem vira intolerante à lactose são pessoas maiores, são pessoas mais velhas. Isso. Então, a gente precisa, porque senão, poxa, ela vai estar super achando que o filho dela é a PLV, fazendo um leite sem lactose, comprando iogurte sem lactose, comprando um biscoitinho sem lactose, né? Que nem precisava. Aham. E o menino é intolerante, né? E Não a é gente, alérgico. e assim, a fórmula sem lactose, ela vai bem para algumas pessoas. Talvez que tenha aqueles distúrbios funcionais, que tenha mais gases, que fermentam um pouco mais. Então, esse leite sem lactose, ele vai bem para esse público, mas não para quem tem alergia alimentar, né? Claro, claro. Quando a gente fala de alergia, a gente fala de alergia à proteína. Isso. Não é alergia ao açúcar. Não existe alergia a açúcar, né? O indivíduo ele tem intolerância ao açúcar e a alergia é um processo imunológico. Não tem nada a ver com intolerância, Sim. né? Então, essa confusão é muito comum e ela é comum no meio médico, né? Então, às vezes, as pessoas confundem a alergia à proteína do leite com a intolerância ao açúcar do leite. Quem tem alergia à proteína do leite não pode tomar o leite de vaca em hipótese alguma. Quem tem intolerância ao açúcar do leite pode tomar o leite de vaca sem o açúcar, Uhum. né? Essa é a diferença. Um pode tomar leite de vaca sem a lactose, sem o açúcar do leite de vaca. O outro não pode tomar leite de vaca nenhum, né? É diferente. Doutora Roberta, uma coisa, né, assim, que vem sendo discutido bastante, estudado muito, é sobre como prevenir a alergia alimentar. Existe alguma maneira? O parto normal, a microbiota, o aleitamento materno. E aí, como que é essa seara? E aí vocês vão ficar tristes. Ai, não, para. Não fala isso não. Porque não tem ainda, a gente não tem consenso sobre isso. O próprio leite materno, tem se estudado muito sobre o leite materno. O leite materno tem, né, inúmeras razões para a gente recomendar o leite materno e manter o aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês, prolongado até 2 anos ou mais. Mas até o momento a gente ainda não tem essa relação de prevenção da alergia nas crianças em aleitamento materno. Ele previne infecções, né, como a diarreia mais grave, isso é verdade,
mas a gente não tem nada que previna a alergia, especificamente, assim, probiótico, pré-biótico, simbiótico, não. Aleitamento materno, embora a gente tenha tentado mostrar realmente, né? Um esforço. Embora exatamente desses dados positivos que previne alergia à leite de vaca, também parece que não, e a gente tem estudado muito isso daí. Parto, via de parto. Assim, óbvio que quando você tem uma formação de uma microbiota, uma colonização melhor, e aí a gente sabe que o parto natural, o parto vaginal, ele tem uma colonização, uma microbiota mais saudável, talvez a resposta imunológica seja mais adequada, mas a gente ainda não consegue linkar essas coisas diretamente, igual o leite materno. A gente também já sabe que quem é amamentado tem uma microbiota, tem uma flora intestinal, vamos falar assim, porque é assim que as pessoas conhecem mais, né? Então, tem uma flora melhor. Quem mama peito tem flora melhor, quem nasce de parto vaginal tem flora melhor, quem vive num ambiente com pet, com cachorro, com bichinho, tem flora melhor, né? Então, as pessoas vão criando essa flora, desde o nascimento até um pouco antes. O pessoal fala que na vida intrauterina já tem alguma colonização, mas até mais ou menos os 3, 4 anos de idade, ela se consolida. Então, nessa fase da vida que é importante, que a gente pediatra tem que instituir alimentação adequada, leite materno, né? Orientar parto vaginal se possível. Mas ainda a gente não sabe se isso pode prevenir alergia. A gente não sabe. Isso ainda não está bem definido para a gente, tá? Agora, existem outros pontos que eu acho que é importante, que talvez assim, eu acho que vale a pena a gente conversar, Aline, que é assim, crianças que têm alergia a leite de vaca, alergia alimentar, essas crianças têm mais infecção? Porque isso é um problema para mim, pelo menos no meu consultório. Muitas crianças chegam para mim assim, ela toma leite de vaca e ela encatarra, ela tem otite, ela tem sinusite, ela tem muco. Isso é verdade? Úmida, isso né? é verdade? Isso, de fato, acontece porque, assim, bom, vamos ouvir você, porque a minha resposta é uma que, às vezes, não agrada muita família quando eu respondo. Não, doutora Roberta, não existe essa relação. Até no passado, acreditava-se sim que o leite acarretava muco. Mas hoje já caiu por terra esse conceito. E então não existe uma relação, não. Eu sempre brinco com essa família, exatamente essa família que chega lá na minha família, eu brinco e falo assim: se você morasse com essa criança tomando leite da vaca lá em Fernando de Noronha, numa ilha, sem outras crianças, ele não ia ter uma infecção. Porque o problema das infecções está nos outros indivíduos que contagiam ele, né? Então, ele foi por contágio que ele pegou aquela otite, foi por contágio que ela fez aquela sinusite, aquela pneumonia. Então, mas tem direto. Claro, a gente vai ter que pensar em erros inatos da imunidade, vai ter que descartar um erro inato da imunidade, de repente aí... Como é que ele está tomando essa mamadeira, se está fazendo otite de repetição, se está muito deitado, enfim, tem que fazer alguns ajustes e descartar erro e não imputar ao leite isso, né, como sendo primeira causa. Isso, ao meu ver, é um equívoco, né? É um equívoco que a gente não... Mas é não difícil sei se chega convencer, né? É difícil convencer. Não é fácil. Eu acho que isso difícil. chega para você também, né? A família já chega empoderada. A família já chega, eu fiz o teste. E realmente piorou muito. Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, a gente desmistificar essas coisas e sempre reforçar aquilo que a gente até discutiu, né? Em um podcast anterior. A criança ela vai ter de 8 a 10 infecções virais por ano. E tem uma sazonalidade. Tem uma época do ano onde ela faz mais infecção, né? E aí, assim, fica aquele monte de infecção, uma seguida a outra, porque é naquela fase que você tem mais vírus circulando, é naquela fase que ela está no ambiente escolar, e é naquela fase que ela está mais fechadinha numa sala, porque está mais frio. E aí a gente vai colocar essa criança para desenvolver a imunidade dela. Ela precisa de ter contato com esses vírus, para os vírus virarem lá, incomodar a célula dela, e a célula dela fala, opa, preciso de dar o start na vida, eu preciso de ajudar a formar esse sistema imune. Então, se estivesse lá em Fernando de Noronha,
também Ilhado não teria uma imunidade Isso. desenvolvida, aprimorada, como os nossos meninos de creche Eu que acho têm. assim, são 2 pontos. Esse é um, da infecção, e o outro é a questão da asma e da tosse. Você falou lá que a IgE pode ser, né? Pode estar relacionado, mas é tão assim, raro, né? muito Essa raro. relação é muito rara, é muito difícil, né? A gente tem que lembrar que a alergia é reproduzível. Então, é isso aí, Fábio, que você falou. Eu dou exemplo agora na pandemia. Eu pergunto, como ele ficou na pandemia? Ele ficou bem na pandemia. Você pegando o gancho do que você falou, ele ficou bem na pandemia, não teve nada. Claro, ele não teve muco porque ele não estava em contato com as crianças. Voltou, mas estava tomando leite. E não estava tendo nada. Então, o exemplo maior das crianças de pandemia. A questão da asma é uma questão realmente que tem que ser reproduzível. Porque se ela está tomando leite, ela vai ter aquela crise de asma ali naquele momento. Se ela não tomou, ela nunca mais vai ter crise de asma. Então, é diferente da asma alérgica por aeroalérgenos, ácaros, cachorro, E etc. quando ela faz uma infecção viral, aí ela vai hiperreatividade também brônquica. ter hiperreatividade. Então, Tem. as coisas às vezes, né, se imbricam e fica aquela confusão. Meu Deus, outro resfriado, outro chiado e voltei a dar leite. E acha que o malvado, né, foi o leite, coitado, foi sempre ele que... O vilão. O vilão Isso da vai se reproduzindo história. na vida adulta, porque o que tem de adulto hoje que faz dieta de restrição a Sim. leite, a glúten, e mais o quê? Tem mais um alimento que as pessoas fazem muita restrição, sem ter doença celíaca, sem ter a PLV. E são adultos que não, porque são alimentos pró-inflamatórios. Isso não é verdade, isso. né? Isso não é verdade. A gente tem que tirar isso da cabeça A gente precisa das fazer esse pessoas. trabalho. Não, eu acho que uma coisa é você pensar igual a doutora Roberta falou. Existe uma doença imunológica inflamatória alérgica. É uma doença reproduzível que tem um mecanismo imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é inteligente, gente. A gente tem que pensar que ele tem uma memória. Então, se você expõe aquele alimento de novo, ele vai lembrar, ele vai reagir. Então, é esse o conceito. Se você tem uma doença inflamatória imunológica, você vai ter sintomas e vai manifestar. Então, não é essa questão de... eu vou tirar... Eu não tenho nada. Aí eu vou tirar o leite porque ele é pró-inflamatório. Mas eu não tenho nenhuma doença. Eu não tenho nenhum sintoma. Então, não se justifica. Né? Enfim, é só isso. É importante a gente reforçar. Obrigada por você ter levantado isso, porque a nossa missão vai ser sempre levar informação, sabe, de qualidade, informação científica, além dos nossos consultórios. E a doutora Roberta, assim como a doutora Aline, são extremamente estudiosas, viajam. A doutora Roberta agora foi para o congresso da ESPGA, né, que é um congresso a nível mundial mesmo, da gastroenterologia. Então, gente, tudo que foi dito aqui é coisa assim, olha, nova, exatamente, super recente, que ela dividiu esse conhecimento com a gente. Doutora Roberta, muito, muito obrigada. Imagina. Eu espero, assim, que isso daqui chegue para muitas pessoas, sabe? Que as mães fiquem mais tranquilas, fiquem mais seguras para assumir a sua maternidade, né? Que a gente promova uma maternidade mais leve. Doutora Aline, obrigada. Mais uma, Flávia. ainda temos mais, né? Teremos mais. Obrigada a vocês. É bom, né? Quando a gente vê jovens produzindo igual vocês estão produzindo e levando informação correta. Porque existe muita desinformação ainda, até no meio médico. Quando a gente vê pessoas assim como vocês, a gente fica feliz, né? De estar reproduzindo alguma coisa importante.